Então, boa tarde, pessoal. Reiterando, né, também o agradecimento ao senhor, professor, pelo convite de estar participando aqui e estar trazendo um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido, na verdade, na disciplina de águas urbanas, né, enquanto eu estive como aluna. E vou trazer um pouquinho, realmente, dessa exposição, né, dessa avaliação do entorno do Açude Realejo, também seus impactos socioeconômicos e ambientais, a parte da sua construção, estudo realizado lá nesse açude, que está localizado no município de Crateús, no estado do Ceará. Esse artigo, ele está em processo já de submissão, certo? A gente está fazendo os últimos ajustezinhos para poder fazer o envio para submissão, e ele também foi desenvolvido, além de mim, do professor Mauro, por outros integrantes, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, de um dos projetos que eu faço parte, que é o de elaboração de plano de segurança da água. Então, também prestar meus agradecimentos a eles, que me ajudaram no desenvolvimento desse artigo, que é a Jéssica, a Lorena, a Ayrton e a professora Patrícia. Então, eu vou explicar, né, mostrar um pouquinho do que é que a gente desenvolveu durante esse trabalho, né, e aí eu vou trazer realmente num formato de artigo, mas tentar trazer de uma maneira sem ser muito engessada, tentando debater um pouquinho sobre as coisas que a gente pontuou e achou interessantes aí dentro do desenvolvimento desse artigo. Então, acredito que é de quase consenso, né, acho que a maioria já deve saber da questão dos problemas enfrentados pelo semiárido brasileiro, né, que ele é marcado aí pela questão dos fenômenos naturais da seca, que eles contribuem para a existência de uma combinação complexa, né, dentro do semiárido, dessa região, de características físicas peculiares, em que a gente tem, por exemplo, a irregularidade das chuvas, a hidrodinâmica climática, né, que são os aspectos mais marcantes e dominantes dentro dessa região. E aí, dentro dessa hidrodinâmica climática, como aí cabe destacar as altas taxas de evaporação dos reservatórios, também a questão, né, das altas temperaturas, alta irradiação solar. E aí esses fenômenos das secas, né, eles acabam de maneira, obviamente, né, isso realmente vai acontecer, é um fenômeno que traz efeitos negativos em diversos âmbitos socioeconômicos, ambientais dessas regiões, o que gera para essas populações uma alta vulnerabilidade, tanto uma alta vulnerabilidade ambiental, quanto também uma alta vulnerabilidade das populações que ali habitam. E aí, com o intuito, né, de auxiliar nesse processo de enfrentamento, né, das secas, uma das políticas que são, né, mais comentadas, que principalmente em 1909, né, a gente tem a intensificação de propostas com ações para a gente conseguir superar esse problema da falta d'água na região, e aí tem-se a criação da Inspetoria de Obras contra as Secas. Antes desse período, é claro, houveram outros órgãos, outras propostas, outras ações que foram criadas para tentar superar esse problema, mas aí cabe destacar a questão da criação da Inspetoria de Obras contra as Secas. Só que essas propostas, elas, por muito tempo, né, elas tiveram uma política mais voltada ao combate à seca. Só que, inclusive, é um termo que está caindo cada vez mais em desuso, porque a gente não combate algo que é natural. A gente tem que enfrentar, na verdade. As políticas, elas devem ser de enfrentamento à seca. A seca, ela não vai deixar de existir. O que tem que ser feito são ações e políticas que auxiliem essas populações a enfrentar os fenômenos naturais de secas que acontecem no semiárido brasileiro. Então, como essas propostas, elas estão dentro, né, essas propostas aí da época da criação dessa inspetoria, estão dentro desse molde de combate à seca, a gente tinha, na verdade, uma ideia de um modelo de desenvolvimento econômico e social que estava centrado nos recursos hídricos e na construção de açudes e sistemas de irrigação, com o objetivo de promover uma arquitetura moderna, desenvolver economicamente essas populações e ajudar, né, auxiliar no assentamento da população sertaneja, evitando as migrações em massa. E aí, dentro do estado do Ceará, mais precisamente dentro da bacia do Rio Poti, a primeira experiência, né, com essa política, principalmente com a açudagem de maior porte, ela ocorreu com a construção do açude Realejo pelo DENOX no ano de 1980, né, que foi construído dentro do município de Crateús, nessa época. E na época da construção, o DENOX indicou a utilização desse açude
para a exploração de culturas invasantes, para a pesca de espécies nativas e também para o abastecimento de água da população. Só que isso acabou contribuindo, né, no déficit no acesso à água e na má eficiência dos reservatórios em atenderem as comunidades afetadas pela seca. E por que isso aconteceu? Porque, na verdade, os projetos e programas para a construção desses reservatórios, eles não levaram em conta aspectos ambientais e sociais dessas regiões, né? Eles deixaram de lado, eles olharam muito para os recursos hídricos e para essa proposta de desenvolvimento econômico dessas regiões, mas deixaram de lado a gestão dos recursos hídricos e o olhar do sertanejo sobre o semiárido, contribuindo assim para esse déficit no acesso à água e nessa má eficiência em atenderem as populações afetadas pela seca. E aí, como há, né, essa falta de estudos, como houve essa falta de estudos voltados aos aspectos sociais e ambientais no processo do projeto e da construção de reservatórios, após a sua instalação, é importante justamente compreender essas dinâmicas e relações entre a água e as populações rurais e os impactos que ali estão associados, para que se consiga realmente conviver e enfrentar as secas e garantir o desenvolvimento econômico, mas não só o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e cultural das comunidades, né? Quando a gente trata principalmente de comunidades rurais, essa relação entre a comunidade e a água ela é ainda mais complexa, porque essas populações elas têm muito mais especificidades, né, e pluralidades em relação às populações urbanas. E essas especificidades estão relacionadas à cultura, né, a gente tem na área rural povos e comunidades tradicionais bastante diversas, também em relação à economia e às políticas de ordenamento do território. E também vale ressaltar, né, que ao longo dos anos houve também, com os processos, né, naturais, o aumento, né, a expansão de áreas produtivas, o aumento dos aglomerados humanos ali dentro das comunidades rurais e também, consequentemente, a exploração dos recursos naturais, que tudo isso provocou rápidas alterações na cobertura do solo. E tudo isso aliado a um desenvolvimento mal planejado dessas comunidades, culminaram em impactos nos ambientes rurais. E aí a gente tem, frente a isso, as áreas de preservação permanente, as APPs, e elas foram estabelecidas aí pela Lei 12.651 de 2012, né? Tem esse intuito aí de preservação dos recursos hídricos e o fortalecimento comunitário, e elas desempenham um papel muito importante dentro da bacia hidrográfica, com funções tanto relacionadas, como eu falei, a essa preservação dos recursos hídricos, preservação da paisagem, estabilidade geológica e diversidade, mas também as APPs, elas são muito importantes no contexto social também, principalmente quando a gente trata dessas populações rurais, como eu falei, elas têm muitas especificidades. Então, essas áreas, elas ajudam essas populações rurais a garantir uma coesão grupal, o fortalecimento comunitário, são espaços ali de trabalho, de participação, organização sociopolítica em prol das lutas coletivas, mas é claro, isso só pode acontecer se essas áreas, elas estiverem preservadas, né? Elas estiverem realmente cumprindo o seu papel enquanto áreas de preservação permanente. Então, dentro desse sentido, né, essa questão da expansão, dos aumentos dos aglomerados humanos, da exploração dos recursos naturais, acabam degradando essas áreas, gerando consequências para além da questão ambiental, também consequências socioeconômicas. E aí, trago aqui também só para ilustrar um pouquinho, né, se vocês ainda não ouviram falar desse conceito de APP, um pouquinho, né, do que traz lá na lei. A APP é basicamente uma faixa marginal que a gente tem em algum corpo d'água, curso d'água, que deve ser preservado, ou seja, a mata ciliar, ela não pode ser desmatada, naqueles locais não podem ser construídas edificações, por exemplo, não podem ocorrer atividades de agricultura, de pastagem, então, são áreas, como o próprio nome já diz, áreas de preservação permanente, elas devem ser permanentemente preservadas. E aí, só para já pontuar um pouquinho, né, do que a gente vai ver lá na frente, dentro do Açude Realejo, né, um reservatório artificial aí, a gente utilizou essa faixa marginal, né, de 100 metros de largura da área de preservação permanente, da APP. Mas ela também tem várias variações de acordo com o tipo de curso d'água que está sendo trabalhado.
E aí, de maneira geral, o objetivo do trabalho é de avaliar, né, foi de avaliar esses impactos no âmbito social, econômico e ambiental gerados por essa construção do açude Realejo, localizado no município de Crateús, no estado do Ceará. E aí a gente tem dois objetivos específicos principais, que é, primeiro, compreender a relação histórica entre o corpo hídrico e a comunidade rural, Realejo, e também avaliar a evolução espaço-temporal do uso e ocupação do entorno do reservatório. E aqui eu trago entorno que não seja entendido que é apenas a área de preservação permanente. Eu vou explicar logo mais à frente, né, dentro da metodologia, a área de estudo que a gente trabalhou, mas ela vai um pouco além da área de preservação permanente, porque a gente tinha algumas especificidades, né, ali no açude Realejo, que precisavam ser consideradas justamente para a gente poder compreender, né, essas relações históricas, essas relações de espaço também em relação ao açude e à comunidade. E aí a metodologia ela foi pautada em 3 etapas principais. Primeiro a gente realizou a caracterização da área de estudo, como eu falei, essa delimitação, e também um levantamento inicial de aspectos físicos do território e socioeconômicos da população, porque isso seria importante justamente para a gente conseguir compreender outras coisas mais na frente. Em seguida, a análise histórica da relação entre o açude e a comunidade, e aí a gente seguiu alguns passos, né, como, por exemplo, o acesso a acervos históricos digitais, o acesso à história oral, a utilização da cartografia social, que é uma metodologia que eu vou explicar um pouco mais à frente, montagem da linha temporal, justamente foi montada essa linha temporal para entender, delimitar, né, os períodos mais marcantes dentro dessa história entre o açude e a comunidade. Tudo isso, né, aí dentro dessa segunda etapa da metodologia, para poder compreender os impactos sociais, econômicos e culturais da construção ali do açude. E aí, para compreender a questão dos impactos ambientais, a gente realizou a análise espaço-temporal do uso e ocupação da área de estudo. E aí a gente fez a verificação dos padrões de uso e ocupação do solo e também avaliou, né, como dados complementares a esses estudos, né, para conseguir compreender principalmente os impactos ambientais ali gerados. A gente utilizou também os dados de qualidade da água e de volume do reservatório, que a gente obteve junto à Companhia de Recursos Hídricos lá do estado do Ceará, a COGE. E aí, antes de partir realmente para a metodologia, eu só venho trazendo um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho, né, durante a metodologia, só para situar vocês do que eu estou abordando, do que eu estou tratando. Como eu falei, um dos projetos que eu participo é o TED, o Termo de Execução Descentralizada 6 de 2021, que é uma parceria entre a Fundação Nacional de Saúde e a UFCG e 13 comunidades rurais do estado do Ceará, que tem como objetivo elaborar planos de segurança da água para os sistemas de abastecimento dessas comunidades. Então, foi a partir dos dados desse plano de segurança da água que a gente elaborou, principalmente durante a etapa de diagnóstico técnico participativo, em que esse artigo também ele pôde ser elaborado, né? A gente percebeu essa especificidade lá dentro do açude Realejo e a gente achou interessante realizar e trabalhar, né, dentro desse artigo, justamente com esse açude. E aí, só para explicar um pouquinho, né, o PSA, ele tem como objetivo o levantamento de informações relacionadas ao sistema de abastecimento de água de comunidades rurais, como as fontes hídricas, as características mesmo técnicas de infraestrutura do sistema, reservatórios, rede de distribuição, as ligações de água, com o objetivo de verificar os desafios do abastecimento de água e auxiliar o planejamento de ações, né, para os prestadores de serviço, a fim de minimizar riscos. Ou seja, nesse processo a gente também fazia esse levantamento de pontos de risco, de contaminação daquela água, de desabastecimento. Então, também, com base nisso, a gente conseguiu desenvolver os resultados do artigo. E aí, partindo realmente para a metodologia, né, para a caracterização da área de estudo, como eu falei, a gente fez uma delimitação da área de estudo um pouco diferente, a gente não trabalhou apenas com a APP. Então, vocês vão poder ver aí, ó, que a gente tem o açude Realejo, né, aqui em azul. Ao redor, essa partezinha em verde aqui é justamente a APP, né, com essa largura aí de 100 metros, mas a gente também precisou, para a gente conseguir chegar e alcançar esses objetivos do estudo, a gente precisou considerar nessa área aqui também a delimitação da comunidade Realejo, né, e também os pivôs de irrigação.
eu vou explicar um pouco mais à frente, principalmente na parte dos resultados, em que esse açude ele foi criado e logo em seguida foram construídos 6 pivôs de irrigação, né, com esse objetivo justamente daquela política de combate às secas que eu havia falado, de desenvolvimento econômico, de modernização. Então, esses pivôs de irrigação, eles também fazem parte dessa história do açude, dessa relação, e eles eram importantes serem considerados nesse contexto, por isso que a gente colocou dentro dessa delimitação da área. E aí, caracterizando essa área de estudo de maneira geral, né, essa região aí, ela está inserida lá dentro da bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús, tendo o Rio Poti como o rio principal, e tem características físicas e meteorológicas muito comuns da região semiárida, ou seja, muito parecida com a maioria dos municípios, das regiões, das áreas que estão inseridas ali dentro do semiárido brasileiro. Então, tem um clima tropical, com estação seca no inverno, elevadas temperaturas, já é uma área, Crateús já é uma área considerada o sertão do Ceará, tem média anual de temperatura de cerca de 27,4 graus Celsius, e aí tem altas taxas de evaporação nos reservatórios. A vegetação predominante é a savana estépica arborizada, né, a famosa caatinga arbustiva, e tem áreas susceptíveis à desertificação. E aí, falando especificamente da área de estudo, né, o açude realejo, ele barra o Riacho dos Cavalos, e ele possui uma capacidade máxima, né, de armazenamento de água de 31.550.000 metros cúbicos, e ele está localizado dentro da comunidade Realejo, né, parte dele, é porque não dá para ver aqui direitinho, mas a comunidade Realejo, ela vem por aqui, então ela passa, a delimitação dela, ela pega um pouquinho do açude Realejo, e ali dentro da comunidade Realejo a gente tem cerca de 512 famílias morando, né, a partir do último levantamento que a gente fez no ano 2022, com esses dados do Plano de Segurança da Água, do PSA, e a economia deles lá é pautada na criação de animais, cultivo de milho e feijão, são os principais, realmente, os principais meios de subsistência. Também vale salientar que eu também vou falar um pouquinho sobre isso nos resultados. A comunidade Realejo, inicialmente, até por indicação do DENOX, ela era atendida pelo açude Realejo, certo? Então, a comunidade, ela é atendida, tem como prestador de serviço o CISAR. A gente aqui na Paraíba, não sei se todo mundo é daqui, mas a gente está um pouco acostumado nas nossas comunidades rurais, não ter rede de distribuição de água chegando na torneira para a população, só que lá dentro do Ceará isso já é uma realidade em boa parte das comunidades rurais, então muitas já têm acesso, né, as que já têm essa atuação do CISAR, elas têm acesso a essa água chegando na torneira, com controle de qualidade, né, com intermitência sem paradas, né, ou seja, 24 horas por dia. Então, essa comunidade era atendida, né, realmente a captação era feita lá no açude Realejo e ela era distribuída para toda a população da comunidade Realejo. Atualmente, por conta de alguns probleminhas, né, que eu vou explicar mais à frente, a comunidade é atendida por alguns postos instalados ali dentro da comunidade. Mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente, né, que eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. E aí, a segunda etapa da metodologia é justamente a análise histórica da relação entre o açude e a comunidade. E aí, para isso, a gente fez, como eu falei, o acesso a documentos de acervo histórico digitais, e que acervos foram esses. Então, dentro da comunidade, a gente não conseguiu ter acesso a documentos realmente físicos, né, para poder compreender essa história do açude e a comunidade. E aí a gente recorreu ao que a gente poderia ter, que é justamente o acesso a acervos históricos digitais. E o que seria isso? A gente verificou alguns trabalhos, como, por exemplo, destacando aqui os trabalhos de Magalhães, em 1996 e 1997, que esses dois trabalhos, eles foram desenvolvidos, né, uma dissertação de mestrado, e aí lá dentro eles conseguiram fazer esses levantamentos e entender realmente um pouquinho, né, dessa história, e a partir disso a gente consegue também compreender um pouco, e aí mais à frente, Correia, em 2006, traz mais um pouquinho, né, dessa relação entre o açude e a comunidade, e isso fez com que a gente conseguisse
compreender todo esse processo. E outra coisa que a gente também utilizou foi a questão da história oral. Como eu falei, a gente fez o diagnóstico lá na comunidade do sistema de abastecimento de água, então a gente fez algumas visitas técnicas, eu acho que cerca de 4 visitas técnicas à comunidade. E aí, nossa equipe, ela é bastante multidisciplinar, né? Então a gente tem, além de engenheiros, a gente tem também trabalhando com a gente uma antropóloga. Então, principalmente ela, né, estava mais à frente dessa parte de conversar com a população, e aí a gente meio que sempre tinha umas pessoas-alvo lá dentro da comunidade, como, por exemplo, as pessoas mais velhas, os presidentes de associação, que eram realmente as pessoas que compreendiam e entendiam como todo o processo se deu, né? Desde a construção do açude até o que é atualmente. Então, essa história oral foi justamente a realização de entrevistas com atores locais. E aí, para a gente conseguir complementar e validar esses dados, a gente fez o uso de uma metodologia chamada de cartografia social. E o que é isso? A cartografia, como vocês sabem, né, a utilização, a construção de mapas. E aí, tem até aí na foto, porque está pequenininho, o mapa é bastante grande, um banner, a gente desenvolvia esse banner com um mapa base. Então, lá dentro desse banner tinha, como vocês podem ver aqui, o açude Realejo, a delimitação da comunidade, e aí a gente tinha as ruas, era como se fosse realmente um mapa base. E a partir disso, a gente levava e fazia oficinas com eles, vocês podem até ver aqui um pouquinho do tamanho do banner, né, que a gente levava, e levava alguns adesivos com os temas, por exemplo, tema saneamento básico. E aí a gente ia colando adesivos, então a gente conseguia identificar as casas que não tinham banheiro, as casas que não tinham abastecimento e também outros aspectos que foram que a gente utilizou aqui dentro do artigo, como, por exemplo, esse açude ele é utilizado para quê atualmente? Existe alguma contribuição de lixo, né, de resíduos sólidos, da questão de efluentes sanitários dentro desse açude? Então, tudo isso auxiliou a gente a levantar mais informações e também entender, né? A gente sempre comentava um pouquinho sobre essa história também dentro desses ambientes em que a gente tinha participação de mais de uma pessoa da população. E aí, de maneira geral, tudo isso que a gente conseguiu levantar nessa parte da análise histórica, a gente organizou e analisou dentro de uma linha temporal, né, para poder entender essa interferência da construção do açude na construção social de organização do território da comunidade, entender como se isso influenciou de alguma forma, né, e como influenciou. E aí, a terceira etapa é uma etapa mais voltada realmente a uma análise mais computacional mesmo. Então, a gente fez uma análise espaço-temporal do uso e ocupação do solo no entorno do açude. E aí, para isso, a gente utilizou os dados do MAP Biomas, né, do projeto MAP Biomas, que faz essa avaliação da cobertura de uso e ocupação da terra desde o ano de 1985, se eu não me engano. E para conseguir baixar esses dados, a gente fez a utilização do Google Earth Engine, que ele auxilia justamente a gente conseguir baixar exatamente naquela faixazinha, né, naquela delimitação da área de estudo. Então, é um processo mais facilitado, é melhor do que a gente baixar a raster completa do Brasil, que acaba ficando mais pesado. Então, o Google Earth Engine auxilia muito nesse processo. Então, a gente utilizou 36 anos de dados, então, praticamente todos os dados que a gente tinha disponíveis. Na época da disciplina, eu tinha feito apenas para 2021, porque a disciplina eu sei do ano de 2021, mas aí a gente deu uma atualizadazinha, né, para poder fazer a publicação nesse ano. Então, a gente utilizou 36 anos de dados, de 1985 até 2022, justamente utilizando, assim como o Costa e Barros Filho em 2022 fizeram esse levantamento com uma quantidade de anos maior para conseguir representar a ocorrência de eventos naturais, políticos, sociais, que puderam ter interferido nessa dinâmica da ocupação do solo avaliada. Todo o processamento dos dados ele foi feito no QGIS, né, para a construção dos mapas e a avaliação desses mapas, e no Excel, para poder verificar a questão de porcentagem de cobertura, enfim. E a análise, ela se pautou tanto na questão da ocupação da área de preservação permanente, né, da APP, a parte dessa visualização dos mapas, e também a correlação com os índices de estado trófico, né, que é um índice que está relacionado à qualidade de água realmente do açude, como sugerem esses dois artigos aí, e as estimativas de volume do reservatório, ou seja, no mapa, a gente conseguia ter uma estimativa do espelho d'água do reservatório e o volume do reservatório a gente conseguiu a partir dos dados da COGE.
E aí, trazendo um pouquinho, né, desses resultados e discussões, como eu falei, todos esses dados, esses aspectos históricos foram delimitados numa linha temporal. E aí ficou bem claro, no final das contas, 4 períodos distintos, né? Primeiro, de 1980 a 1990, que é o processo de construção do açude realejo e da instalação dos perímetros irrigados. E aí, depois, o período de 1991 a 2011, onde tem-se a expansão, né, das áreas de agropecuária e a convivência com secas sazonais, de 2012 a 2017, que é um período que, na verdade, não marca apenas essa relação entre o açude e a comunidade, mas também todo o semiárido, né? Por alguns autores é chamado, e por isso que esse período foi intitulado assim, de a seca mais prolongada da história do semiárido. E de 2018 a 2022 são as dinâmicas atuais, né? O que a gente consegue ver mais recentemente. Então, inicialmente, em relação à construção do açude e à instalação dos perímetros irrigados, então, a partir do ano de 1988 até 1990, foram instalados pelo DENOX 6 pivôs de irrigação para exploração de 400 hectares para irrigação. Então, como vocês podem ver aqui, né, em 1988 começa-se essa instalação, e aí em 1990 a gente já tem a finalização, os 6 pivôs, né, de irrigação, eles já estão ali instalados, e em 1980 esse açude já havia sido construído, e é por isso que no ano de 1985 ele já aparece aqui. E aí a cobertura vegetal, né, nas proximidades da área de preservação permanente, da APP, vocês podem até notar aqui, ó, que as coisas estavam bem mais verdinhas, né? E aí isso vai dando lugar a áreas de agricultura e pastagem, de forma que nessa área de estudo como um todo, houve uma redução de cerca de 60% da área de vegetação nativa em apenas 5 anos, certo? Entre o ano de 1985 e de 1990. E aí, como eu falei, né, no início, na introdução, a instalação dos PIs, dos perímetros irrigados, foi uma política adotada dentro do semiárido nordestino para o desenvolvimento das atividades agrícolas. E essa construção, obviamente, né, acaba influenciando nas dinâmicas territoriais e sociais da comunidade, como, por exemplo, o aumento dos aglomerados humanos. Então, a gente vê aqui que, inicialmente, a manchinha vermelha está bem pequenininha, e aí, com o passar do tempo, essa mancha ela já vai expandindo, né, essa área urbanizada. E também, isso poderia indicar, é claro, o desenvolvimento da área quanto à sua infraestrutura, habitação, enfim. Só que Pontes et al. 2013, e não só eles, mas outros autores também falam um pouco sobre isso, que ao fazer uma avaliação mais rigorosa, né, mais abrangente do efeito dessa política, é possível perceber algumas questões que acabam afastando essa política do seu discurso de legitimidade, que é a erradicação da pobreza, a geração de emprego e a geração de renda, né? Essa política de irrigação, né, que está muito associada a essa questão da política de combate às secas, a construção de grandes reservatórios e a instalação de perímetros irrigados, na verdade, acabou contribuindo um pouco para essa vulnerabilização das comunidades camponesas pelo Estado, com o objetivo, no final das contas, de mediar o interesse de grandes produtores, o interesse dos agronegócios. Então, tem um pouquinho até aí descrito no slide, né, falando um pouco que a instalação desses PIs podem ter acarretado na desapropriação dos lotes e a imposição de um modelo de produção aos agricultores familiares, no modelo do atual agronegócio. Isso a gente conseguiu verificar um pouquinho, né, até dentro das entrevistas que a gente fez, né, a partir dessas oficinas que a gente fez também com o PSA, que o pessoal da população falava sobre isso. Então, lá na comunidade Realejo, assim, a gente trabalha com 3 comunidades, e é uma comunidade que a gente nota realmente que eles trabalham, as pessoas, né, que vivem lá, eles acabam trabalhando para grandes produtores dentro desses perímetros irrigados. Então, em comparação a outras comunidades que têm mais aquela questão da agricultura familiar, eles estão mais voltados a esse modelo realmente do agronegócio, e que isso, claro, deve ter sido o efeito da questão da instalação dos perímetros irrigados ali naquela região e também da construção do açude Realejo. E aí a gente tem um segundo momento, né, de 1991 a 2011, que é a expansão das áreas de agropecuária e a convivência com as secas sazonais. Então, os açudes, no final das contas, eles
passaram a ser realmente a célula de esperança do sertanejo e da sua família, com o objetivo de se proteger dos efeitos da seca. Então, por mais que essa questão de se render realmente ao agronegócio, de desapropriar lotes de pequenos produtores rurais, desses produtores acabarem ir trabalhando para grandes produtores, ainda acabava sendo uma esperança para o sertanejo, que no final das contas não tinha política alguma, né? Por mais que a política, por alguns pontos, seja um pouco errônea, mas ainda trouxe, né, para eles alguma célula, alguma esperança para a vida do sertanejo. Então, eles convergiam para esses locais em busca de trabalho até que o próximo período de chuva chegasse. E esses períodos de chuva, principalmente nessa época aí de 1991 a 2011, eles são bem sazonais e eles são bem irregulares. Então, a região enfrentou diversas secas sazonais, né? A gente tem épocas marcadas pela expansão da agricultura em períodos chuvosos, e aí, nas épocas de períodos secos, as áreas de pastagem tomavam de conta. Por exemplo, em 1991, a gente vê aí que o açude, né, está com um espelho d'água bem considerável. Em 99, tem-se uma seca bem considerável também, e aí esse espelho d'água já diminui, as áreas que eram de agricultura, né, os perímetros irrigados aqui, eles desaparecem, o rosinha desaparece, dá lugar a essas áreas mais amarelas, né, áreas de pastagem, e aí em 2011 a gente tem o retorno realmente dessas áreas do espelho d'água e também essas áreas de agricultura. Então, realmente, é um período marcado por essas secas sazonais. Apesar dessa dinâmica, né, de aumentar as pastagens e diminuir e aumentar a questão das áreas ocupadas pela agricultura de acordo, né, com esses períodos chuvosos ou secos, as áreas de floresta, elas continuaram sendo reduzidas, principalmente próximo aos perímetros irrigados, né, tendo uma diminuição de mais 40%, 46% durante esse período aí que a gente avaliou, de 1991 a 2011, cerca de 20 anos. Dentro do ano de 1999, a gente observa o período mais crítico, realmente, em relação à oferta de água no período, que é, como eu falei, é o período em que a gente consegue notar que há uma área de espelho d'água bem pequena, né? As áreas de agricultura, elas dão lugar a essas áreas de solo exposto. E aí, por que isso acontece? Alguns autores falam, como Lima 2006 e Oliveira 2015, que é porque a pastagem acaba sendo uma atividade de maior resistência à comparação com a agricultura, né? Então, ela consegue resistir à atividade de seca em relação à agricultura. Então, acaba sendo praticada quando há esses períodos de seca, principalmente dentro das regiões semiáridas, com a busca justamente de garantir a geração de emprego, a segurança alimentar, os ganhos econômicos também, certo? Conforme Lima et al. 2016, esse período, né, principalmente até o ano de 2002, é um período considerado como seco, dentro da questão da avaliação hidrológica, e foi um período onde teve-se uma queda significativa da produção agrícola em todo o semiárido brasileiro, né? Mostrando que, de maneira geral, os produtores eles se encontravam vulneráveis à ocorrência desse fenômeno. E aí eu trago, né, primeiramente, a primeira vez agora, esse gráfico, que é justamente com os dados levantados pela COGÉ, né? Os dados que a gente conseguiu juntar com a COGÉ, justamente essas coresinhas aqui que a gente tem ao fundo desse gráfico, ela ilustra qual era o estado trófico, né? A questão da qualidade da água no período, sendo o verde a melhor qualidade de água do reservatório e o vermelho uma qualidade, né, com maior degradação. E essas linhas aqui em preto é justamente as variações de volume do reservatório durante esse período que a gente teve acesso a dados, que foi 2004 a 2022, certo? E aí a gente consegue perceber que no período de 2004 a 2011, mais ou menos, a gente consegue perceber que o açude realejo, ele apresenta justamente picos e quedas no seu volume. Como eu falei, é uma época de convivências com secas sazonais. E aí, os menores volumes de aporte, eles são observados principalmente no ano 2004
e aqui no ano de 2008. Segundo essa classificação, né, do estado trófico, a gente consegue verificar que para essa época estudada há um predomínio da classificação eutrófica. A classificação eutrófica é uma classificação intermediária, ou seja, a água ela nem está com a qualidade ótima e nem está com a qualidade tão ruim assim, né? Ou seja, ela tem algumas alterações indesejáveis, como, por exemplo, o aumento da concentração de nutrientes, né, que contribui para a eutrofização do corpo hídrico, né? Ele fica com aquele aspecto mais esverdeado, com um cheiro mais característico, e isso acaba trazendo malefícios para os seus usos múltiplos, ou seja, quando esse reservatório ele começa a ter sua qualidade comprometida, os seus usos múltiplos também vão ser comprometidos, como, por exemplo, o abastecimento de água para a população, certo? No ano de 2011, tem-se uma menor cobertura vegetal, né, florestal, como a gente pode ver aqui no gráfico. Foi a época em que a gente teve uma menor cobertura florestal, e é justamente o ano que também tem-se uma maior exploração da atividade agropecuária, e é onde o açude realejo, ele alcança, né, a sua classe hipereutrófica, que é o ponto máximo de degradação das águas do reservatório. Então, tem um comprometimento acentuado dos seus usos. E isso pode ser, nessa época o reservatório não estava tão vazio, pode ser, inclusive, por conta da falta da cobertura florestal, né, o açude realmente fica mais susceptível. Como eu falei, as áreas de preservação permanentes garantem a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade. Então, se a gente não tem essa mata ciliar, essa proteção dos reservatórios, as interferências de efluentes, de agrotóxicos que vêm a partir de escoamento superficial, né, a partir de chuvas que possam acontecer, faz com que o reservatório seja muito mais susceptível a essas ações e assim ele pode ficar mais contaminado. Então, essa classificação hipereutrófica relacionada ao uso e ocupação do solo, ela está aí bem casada. E aí a gente tem o nosso terceiro e penúltimo período, né, o período de 2012 a 2017, onde se tem a seca mais prolongada da história do semiárido, né? Inclusive, essa seca foi sofrida não só por essa região, mas também por outros locais do semiárido. Até aqui, cabe ressaltar, dentro de Campina Grande também, né, foi uma época em que a gente teve vários problemas, né, teve que, inclusive, fazer racionamento. Então, assim, foi um evento, né, natural de seca muito forte que aconteceu e que foi generalizado para ali dentro de todo o semiárido, e talvez o enfrentamento, né, as políticas de enfrentamento não tenham sido as mais adequadas, o que fez com que essa região sofresse, né, uma região que já é vulnerável, sofresse ainda mais com esses processos. E aí, no açude realejo, houve uma redução significativa do espelho d'água e dos seus níveis de reservatório, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, né, aquele gráfico com os níveis de reservatório para mostrar para vocês como essa redução aconteceu. E aí vocês podem ver que o espelho d'água, a partezinha em azul, ela quase que desaparece, ela fica muito, muito pequena. E no ano 2015, especificamente, o reservatório ele atinge o seu volume morto. E aí, as áreas antes ocupadas pelo reservatório, eles vão dando lugar às atividades de pastagem, de solo exposto, né, que tem um aumento de cerca de 35% de sua área em relação ao ano de 2012, né, ou seja, 3 anos atrás, 3 anos à frente do ano 2012, tem-se um aumento dessa área relacionada à pastagem. O IPCE, em 2016, inclusive, colocou 2015, né, caracterizou 2015 como um dos piores anos para o setor agrícola do estado do Ceará. Aí cabe até ressaltar um pouquinho a citação, né, de Nunes e Medeiros de 2020, que falam que a política de açudagem propiciou, né, essa acumulação de água com grandes reservatórios de uma maneira mais concentrada em algumas regiões, né, esses açudes de médio e grande porte, que no final das contas o objetivo foi muito voltado para o atendimento dos interesses econômicos em detrimento do abastecimento humano e das populações rurais. Então, o pensamento de se construir um açude era justamente garantir, né, tanto a água em épocas de secas mais prolongadas, mas também de secas sazonais, como a gente viu um pouquinho mais atrás, mas o açude, no final das contas,
talvez não tenha sido a solução mais adequada, né? Porque, da mesma forma, trouxe essa vulnerabilização ali para aquelas comunidades. Então, talvez ter adotado outras políticas mais descentralizadas, né? Teriam concentrado e teriam auxiliado mais as populações rurais e ao enfrentamento dessas vulnerabilidades. Inclusive, no ano de 2012, entre os anos de 2012 e 2016, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu que o município de Crateús enfrentou 10 situações de emergência por estiagem ou seca, né? Ou seja, apesar de existir o Açude Realejo, um sistema de abastecimento de água, que nessa época o sistema de abastecimento de água já existia, já havia sido construído ali na comunidade para o suprimento, o fornecimento de água para essa comunidade, para essa população, deu-se majoritariamente por carro-pipa do Exército, né? Que eles abasteciam até 2015 uma cisterna coletiva e depois disso eles começaram a abastecer 310 cisternas individuais, ou seja, utilizando mais uma política emergencial mesmo, de enfrentamento a essa questão da seca, né, desses eventos de seca. E aí, trazendo novamente aquele gráfico, agora para o período de 2012 e 2015, a gente consegue ver agora mais fortemente essa queda, né, considerável do volume do reservatório, né, do volume de aporte do reservatório, que chega aqui em 2015 realmente ao seu volume morto. E também nota-se que houve uma deterioração da questão da qualidade da água dentro desse período. Então, cerca de 44% do período, cerca de 44% desse período aí completo, as águas, elas assumem uma classificação vermelhinha, uma classificação hipereutrófica. Ou seja, principalmente ela está concentrada, como vocês podem ver aqui, ó, nas épocas em que a gente tem uma redução do volume, né, do açude. Então, essas classes de pior qualidade, elas vão aí sendo ressaltadas e elas aparecem. Justamente, também pode estar relacionado tanto à questão da própria degradação, mas também quando a gente tem um menor volume de água, essa qualidade, ela acaba diminuindo mesmo, porque acaba tendo uma concentração dos nutrientes que ali estão armazenadas, certo? Então, essa classificação, principalmente marcadas nessas épocas em que a gente tem esses decaimentos, né, do volume de aporte, ela também pode ser dada por isso. E aí, para as dinâmicas atuais, né, de 2018 a 2021, eu vou começar trazendo com esse gráfico, né, que apresenta aí a qualidade da água, juntamente com a questão dos níveis de reservatório. Então, embora tenha sido enfrentada essa seca de 2012 a 2017, as consequências, elas são sentidas nas dinâmicas atuais, né, da área estudada. Então, o volume de aporte e a área do espelho d'água, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, ele vai tendo um crescimento lento. A gente vê que até o ano de 2020, esse volume de aporte, ele ainda é bastante baixo, ele vai começando a crescer aí no final do ano de 2020, até chegar no ano de 2022, mas mesmo assim não ultrapassa a marca de 40% da capacidade, a marca de 40% de volume de aporte. Então, a gente também pode ver que a seca também trouxe consequências negativas para a questão da qualidade da água. Então, a qualidade da água, ela continuou estando ali predominantemente entre as classes eutrófica e hipereutrófica, ou seja, a alternância entre esses dois. E aí, como eu falei, né, no início, que eu dei aquela contextualizada, falando que o açude, né, ele era utilizado para o abastecimento de água, então, por conta desses problemas, né, da qualidade de água do açude, nesse período aí das dinâmicas atuais, esse açude, ele passa a não ser mais utilizado para o abastecimento de água para a população, certo? Por mais que nessa área eles não tivessem apenas normalmente nas áreas rurais, né, a gente utiliza os sistemas de tratamento mais simplificados, como, por exemplo, só a cloração. Principalmente quando é água de poço, porque a água de poço, ela já vem com níveis de turbidez, ou seja, de partículas de sólido ali dentro da água, já vem num nível já adequado, então, normalmente, só precisa se garantir a questão relacionada à bacteriologia, né? Evitar a presença de coliformes e de Escherichia coli. E aí, lá dentro da comunidade Realejo, não é um sistema simplificado, é uma estação de tratamento de água com processos
que acontecem em uma estação de tratamento de água, por exemplo, que abastece o município de Campina Grande. Então, tem os processos de filtração, de decantação, mas mesmo assim, a estação ela não foi suficiente para alcançar a potabilidade de água para o consumo humano. Eles iriam ter um custo muito elevado. E lá dentro da comunidade, né, eles fazem o pagamento da taxa. Então, eles dão um certo auxílio ao operador já dentro dessa taxa. Não é uma taxa tão grande quanto a gente paga, por exemplo, na cidade, né? Mas é uma taxa de cerca de R$ 25, mas ali estão inclusos, né? A questão de energia, a questão de operação dessa estação, a questão do pagamento dos operadores. E aí, se eles realmente precisassem tratar essa água do açude Realejo para fornecer para a população, isso ficaria inviável até para a própria população realizar o pagamento, porque a qualidade da água se degradou muito. E aí, a população hoje, ela é abastecida, eles fizeram a escavação de alguns poços, e a população é abastecida por esses poços que foram escavados pela água desses poços, com a simples cloração, e alguns também captam água de chuva em cisternas, certo? Normalmente eles usam a água de chuva, a gente até passou por um processo dentro do plano de segurança da água de conscientização também, eles recebem uma água tratada, mas eles preferem ainda beber água de chuva, mas a utilização dessas formas de abastecimento aí de água que eles têm atualmente, e o açude Realejo não é mais utilizado para o abastecimento humano. Dentre os anos, né, 2018 a 2022, ainda tem-se uma redução significativa, né, do uso do solo da área pela agricultura, como a gente pode ver aqui, certo? Justamente porque a gente vai ter, né, esses fenômenos de cheias do reservatório, de reduções. Atualmente, o perímetro irrigado do Realejo, né, a parte das visitas técnicas, a gente constatou que eles contam apenas com um pivô de irrigação, certo? Que é esse pivô aqui, ele é realmente o que está sendo utilizado atualmente. Esses outros, eles têm algumas plantações, mas eles não são utilizados como eram utilizados fortemente antigamente. E no plano de recursos hídricos da bacia dos Sertões de Crateús, né, o plano de recursos hídricos da bacia onde está inserida o açude Realejo, eles destacam, inclusive, a preocupação de liberar água desse açude para a produção de grãos, porque tem-se essa questão da incerteza de recarga, ou seja, isso poderia fazer com que houvesse uma escassez de água nos anos em que a gente tem os fenômenos, né, naturais de seca. A gente também consegue verificar, ao longo desses anos, um pouquinho do crescimento, né, da comunidade Realejo, que é justamente essa partezinha aqui em vermelho, e atualmente, como eu falei também lá no início, a comunidade apresenta cerca de 512 famílias. Então, é uma comunidade bastante extensa, né, principalmente comparada às outras que a gente trabalha, uma comunidade que já tem, inclusive, uma infraestrutura mais consolidada, já tem posto de saúde lá dentro, já tem mais de uma escola, já tem até posto de gasolina, então é uma comunidade já com uma infraestrutura já bem considerável. Acho que eles, inclusive, já estão começando a passar de comunidade rural para questão mais de povoado e distrito lá do município de Crateús. Então, ainda que a comunidade ela esteja instalada dentro de uma área apropriada, quando a gente avalia, né, a área de preservação permanente ali daquele açude, algumas atividades, conforme o que a gente levantou lá nas oficinas que a gente fez, algumas atividades elas ainda podem contribuir para a degradação do reservatório, né? E de sua APP, como, por exemplo, a gente identificou que eles fazem o lançamento de resíduos sólidos domiciliares nas margens do açude, eles fazem o lançamento de efluentes domésticos, né, eles fazem a encanaçãozinha, né, principalmente das águas de lavagem, que vai lá para perto do açude, para dentro do açude. E dentro também do PSA, a gente fez a avaliação de parâmetro físico-químico, ou seja, a gente fez a avaliação da qualidade da água para poder entender, né, um pouquinho desses riscos lá dentro do plano de segurança da água. E aí,
como o açude realejo, embora hoje ele não seja mais utilizado para abastecimento, mas ele é um potencial para ser utilizado, caso ele seja recuperado ou caso tenha um tratamento mais avançado, a gente também fez uma análisezinha dele e a gente verificou que os parâmetros de demanda bioquímica de oxigênio, que está muito relacionado à questão de matéria orgânica, ou seja, esgoto, que pode estar sendo lançado ali no açude, condutividade elétrica, coliformes totais e Escherichia coli, que são os parâmetros bacteriológicos, né? Eles indicaram, né? Eles estavam fora da conformidade e indicaram que o manancial estava contaminado por despejo de esgoto de origem doméstica ou industrial. Então, esses parâmetros, eles nos auxiliaram para fazer essa identificação. Até pela questão da cor mesmo, a gente já imaginava, da cor e do cheiro, a gente já imaginava que talvez alguns parâmetros eles já dessem fora desses padrões de potabilidade, né? Esses padrões de qualidade. E aí, os estudos, por exemplo, como o de Santos, 2018, de Neto, 2020, eles mostram que a agricultura, na verdade, é uma das classes de ocupação do solo responsáveis pelos maiores conflitos de degradação ambiental das APPs e do açude. Então, embora a população ela possa contribuir de alguma maneira, certo? Até por falta mesmo da questão de sensibilização ambiental da população, né? Quanto à questão do saneamento básico. E também, às vezes, a falta de acesso aos serviços de saneamento básico, né? Às vezes ninguém joga lixo ou resíduos sólidos na margem do açude porque quer. É porque às vezes falta a cobertura do serviço, e às vezes até tem a cobertura do serviço, mas ela é com um espaçamento tão grande, período de dias, que a única solução ou é queimar ou é fazer o lançamento. Mas a agricultura, né, uma das maiores responsáveis por essa questão da degradação ambiental das áreas de preservação permanente e do açude. Então, embora ela seja praticada de uma forma mais intensa lá atrás, né, em 1980 e 1990, quando esses perímetros realmente são construídos, são instalados, a primeira outorga de água do açude para retirada, para irrigação, ela foi aprovada apenas no ano passado, no ano de 2022. Ou seja, é meio que uma contradição. O DENOX construiu o açude com o objetivo de realizar também a irrigação, né, além de outros pontos. Foram construídos perímetros irrigados pelo DENOX, mas a primeira outorga, ela só vem agora no ano de 2022 para esse pivô de irrigação, né, que eu falei que é o único que está funcionando. Então, é meio que uma contradição aí dentro. E por mais também que eu tenha falado, né, dessa questão da poluição do açude, isso não é feito apenas com pequenos pontos de poluição, às vezes vindos de origem doméstica, mas muitos estudos, tanto a COGER, né, dentro do plano de bacias, quanto outros estudos já realizados ali no açude, no seu entorno, eles mostram como é preocupante, não apenas no açude realejo, mas em outros açudes, em outros mananciais também, né, ao longo das zonas rurais, como é preocupante a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas utilizados e que acabam escoando para dentro ali do açude, que também acabam degradando a qualidade dessas águas, né, levando os níveis de nitrato e até realizando também um aumento da demanda química de oxigênio ali, né, realizando realmente a poluição desse açude. E aí, um estudo realizado em 2015 por França et al. Verificou que os pesticidas utilizados na comunidade, como eu falei, são grandes produtores, né, que utilizam ali os perímetros irrigados. Então, os pesticidas, eles estão classificados entre moderadamente e extremamente tóxicos. E eles têm um potencial muito grande de contaminação de águas superficiais, o que pode gerar desequilíbrios para os recursos naturais e para a população abastecida, né, ali pelo reservatório, durante o tempo que ela era abastecida pelo reservatório. Então, é também um fator bastante preocupante e que cabe ser aí pontuado. E, inclusive, essa questão da degradação das APPs, né, dessa questão do desmatamento das áreas das matas ciliares, como eu também já falei, vão contribuir para essa questão do escoamento superficial, levando esses agrotóxicos ali para dentro do açude de maneira muito mais facilitada do que se tivesse essa proteção a partir da floresta natural. E a gente tem algumas conclusões, né? A primeira é que a delimitação temporal em 4 períodos, ela proporcionou uma análise detalhada das
Então, eu acho que foi muito mais facilitado compreender os processos, cada parte da história, né, e o que é que aconteceu, até pelos próprios relatos da população, as coisas clarearam quando fez essa divisão, essa delimitação temporal em alguns períodos, quando fez justamente essa linha do tempo. Outra coisa também é que, com a construção do açude realejo, né, fruto dessa política de açudagem, ela deu-se como forma de mitigar essas problemáticas ocasionadas pelo fenômeno na seca, naqueles moldes de política de combate à seca, mas isso acabou trazendo muitos impactos sociais, econômicos e ambientais para a área. Com base nessa metodologia que a gente utilizou, a gente conseguiu verificar que a instalação do reservatório ela favoreceu o desenvolvimento da agricultura irrigada na região e o aumento dos aglomerados humanos, né? A gente consegue ver, até como eu falei mesmo, da própria infraestrutura da comunidade de Realejo. Isso, com certeza, também é fruto dessa questão da instalação do açude, da instalação dos perímetros irrigados. Isso contribui realmente para o aumento do aglomerado e para ter uma melhor infraestrutura comparada a outras localidades, por exemplo. Só que, em contrapartida, isso também propiciou a degradação florestal, né, a contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos e também uma possível descaracterização da agricultura familiar na área. Como eu falei, lá a gente não consegue notar muito essa questão da agricultura familiar. Normalmente as pessoas são contratadas para trabalhar para grandes produtores ou então trabalham em outras coisas mesmo, como, por exemplo, a parte de gestão pública. E, assim, a gente consegue notar, né, a necessidade da realização de estudos a priori, a implementação de obras hidráulicas, o quanto é importante, né, verificar, prever as coisas que podem acontecer, e não apenas realizar estudos para a implementação de um projeto, mas também pensar em planejamentos, ou seja, delimitar as áreas que não podem ser desmatadas, que isso, inclusive, tem força de lei, né? Ele está previsto lá na legislação, entender realmente como funcionaria essa relação entre aquele reservatório e a comunidade, delimitar uma expansão, garantir para aquela comunidade acesso aos serviços de saneamento, por exemplo, que isso acaba degradando o reservatório de alguma maneira, se isso não acontecer, né? Então, assim, é necessário tanto esses estudos a priori, esses estudos de viabilidade, mas também entender, né, planejar, se for acontecer, planejar para que isso aconteça da melhor forma possível, da forma que a gente tem a menor degradação possível. Tudo isso a gente vai conseguir entender, compreender as implicações sociais e ambientais da construção, né? De maneira geral, também verificar a viabilidade da execução, porque no final das contas, às vezes, com um estudo desse, eles poderiam ter identificado que, na verdade, o açude deveria ter sido construído em outro local, deveria não ter tido os pivôs de irrigação, não sei. Acho que é importante realmente a realização desses estudos, e eu acho que cada vez mais as políticas e a questão das legislações cada vez mais obrigam, né, a necessidade da realização desses estudos de viabilidade, justamente para evitar problemas, né, que acabam sendo problemas até hoje para dentro dessa realidade. E aí, para a complementação da pesquisa, a gente recomenda o desenvolvimento de estudos que estimem a degradação da qualidade e da quantidade de água do açude, né, de uma maneira mais destrinchada, realmente, e com base nessas atividades geradas ali no seu entorno, e também sugerindo medidas que podem ser tomadas para a mitigação dos danos gerados. Assim, é possível realmente dar as compreensões dos impactos no açude realejo e também embasar esse desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar. Novamente, eu agradeço, né, a oportunidade de aqui estar apresentando um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido junto com o professor Mauro e com os outros membros lá do Plano de Segurança da Água. Obrigada. Obrigado, Gabriele. Adorei, muito boa apresentação, parabéns. Eu vou, primeiro, assim, eu queria dizer que achei situar um pouco, contextualizar um pouco, né? Foi um trabalho, né, como o Gabriele colocou,
fruto de um artigo, né, inicial que tinha sido pensado na disciplina de águas urbanas, né? Então serve também para os outros que estão aqui, né, agora como alunos e estão também desenvolvendo artigos, né? Então é interessante a gente perceber que esse trabalho ele é um pouco diferente do que Gabriele está fazendo aí concluindo no mestrado, né, Gabriele? Sim. Que é trabalhando já com redes neurais, um tema um pouco diferente disso aí. Mas é interessante que o que eu acho interessante desse trabalho de Gabriele é essa coisa essa preocupação, né, com essas outras dimensões que estão envolvidas, não somente a questão da qualidade da água em si, da questão hídrica, mas é o impacto que isso gera, né? Essa relação que tem aí com a questão ambiental, com a questão social, com a questão econômica, né? E essa análise temporal é bem interessante, porque ela mostra esses recortes temporais que ela faz, né? Como esse processo vai ocorrendo, vai desencadeando aí outros impactos, outros efeitos, como a questão da irrigação, desses pivôs de irrigação, depois o agronegócio, né, que tem esse viés muito econômico, essa preocupação até que foge assim, que vai de encontro com essas necessidades dessa comunidade aí que está necessitando dessa água, né, para a sobrevivência, para as necessidades básicas, né, dessa comunidade. E eu acho interessante, né, que quando você fala sobre esse processo, né, essa dinâmica, né, a gente vê que esses fatores essas preocupações, elas vão esse uso da água, essa questão da gestão dos açudes, né? É um problema que não acontece só em Crateús. Você vê isso claramente, né? A gente sente na pele aqui em Campina Grande. Se bem que eu acho que os campinenses, eles são um pouco assim, quer dizer, a população, de uma forma geral, tem uma mentalidade muito de cidade que, como se não tivesse essa dependência tão grande com a água, quando, na verdade, nós estamos inseridos também no semiárido e também já sofremos com esse grande impacto aí dessa seca prolongada, né, que Gabriela colocou aí nesse prazo. Só que a gente não tem essa cultura, né, e eu acho que aí a grande contribuição do trabalho de Gabriele essa contribuição que esse trabalho tem para a gestão dos recursos hídricos, né? De como lidar com essas situações, essa avaliação dos impactos, de tudo isso que está acontecendo, que é complexo, que não é simples de resolver, que está envolvido com recursos hídricos e que muitas vezes falta uma política adequada de manejo, de tratar dessas comunidades, de olhar para essas comunidades, né? E essas políticas terminam sendo se preocupando basicamente com a questão econômica e da agricultura e não avalia o quanto que essas ações elas têm impacto, né, para a qualidade da água e para a quantidade de água. Eu acho interessante também, Gabriela, que você mostra essa dinâmica da água, como a água vai, né, naqueles mapas que você mostra, vai aumentando e diminuindo, né? Sim. E tem um momento que ela reduz bastante e, assim, a gente fica pensando, o problema é a quantidade de água, mas aí quando você vem com essas questões de qualidade, né, que é bem, que a gente percebe que não é só a quantidade, é também a qualidade da água, que quando tem mais água, também a qualidade vai reduzindo, né? Vai piorando ali aquela hiper eutrófica.
é, eutroficação, né, que vai aumentando. Isso aí embora tenha essa variação do nível da redução da quantidade de água, mas essa poluição da água e essa qualidade dela que vai se perdendo vai aumentando, né? Vai aumentando cada vez mais, e isso daí realmente qual é o que é que se pode fazer para você, quais são as medidas, né, que tem que ser tomadas a partir desse estudo. Então, acho que a contribuição é enorme nesse sentido, né, de você mostrar esse processo, esses impactos. Então, eu queria muito que Gabriele trouxesse esse trabalho para cá e ela ter sido um trabalho assim, né, que foi pensado a partir de da disciplina de águas urbanas. Então, foi bem interessante, né, ela até me perguntou, não foi, Gabriele, se queria que apresentar o resultado da dissertação dela, ou que já está quase pronta já a dissertação de Gabriele, ou se trazer o artigo. Eu disse, não, traga o artigo, porque a dissertação aí você já está apresentando ela no seminário nesse seminário, né? As pessoas já têm mais um conhecimento, mas é uma coisa nova, né? Porque é um artigo que ainda não foi publicado, mas mas então eu queria que ela trouxesse, porque é uma coisa mais nova, né? Que ainda não tinha sido apresentada. É isso. Eu queria, então, ouvir aí de vocês, né, de quem está presente aqui, algum questionamento, alguma dúvida, alguma colocação que quisesse fazer. Pois não, Milena. Olá, boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar, né, Gabriele, pela apresentação, pelo artigo. Ficou muito bom, muito interessante o tema, né? E destacar também a questão da cartografia social, que eu achei incrível. Gostei muito dessa metodologia, né? Eu tenho uma pergunta mais com relação à definição da área de estudo, porque eu queria entender mais como foi a delimitação da APP, mais especificamente, porque quando você vai mostrando o resultado dos anos, né, ao longo dos anos, a gente vê que o espelho d'água, ele mudou, né, com o decorrer dos anos. Algumas vezes ele ficou maior, né, e acabou tangenciando a delimitação da área, né. E aí, como foi isso? Se foi escolhido algum ano específico para essa delimitação, se foi uma média, não sei. Obrigada, Milena. Inclusive, foi uma coisa que eu estava notando quando eu estava fazendo, né? Eu fiz, meu Deus, esse espelho d'água fica mudando, então a APP acaba, consequentemente, mudando também, né? Mas aí, eu, vendo outros trabalhos também, eu utilizei a própria delimitação, né? Que tem dada do reservatório. Dentro lá do estado de Ceará, eles têm um site com diversos arquivos shapefile, né, para justamente o geoprocessamento, mapeamento de várias coisas de dentro do estado. E aí eles têm as delimitações dos reservatórios, e aí eu decidi utilizar realmente a delimitação do reservatório, também com base em outros estudos, para fazer essa delimitação da APP. E aí a delimitação do reservatório, ela justamente, até se fizer a projeção em cima do reservatório atual, ela fica um pouquinho maior, porque como ele visse o máximo de espelho d'água que o reservatório pudesse alcançar, e por isso que eu utilizei ele. Entendi, obrigada. Lísia, pode perguntar. Oi, boa tarde. Eu queria parabenizar a Gabriele pelo trabalho e pela apresentação. Muito boa, gostei muito da sua apresentação. Eu fiquei só com uma dúvida em relação ao seu trabalho, porque eu vi que você fala muito da relação da apropriação do rio, das atividades que estão no entorno e a relação disso com a seca. Eu fico me perguntando, será que também não tem a ver com as políticas macroeconômicas? Porque a gente teve um período de grandes políticas que acabaram, assim, eu imagino, né, impactando na questão da
principalmente da agricultura, né? E aí algumas delas coincidiram com o período da seca. Então eu fico pensando, será que não foi o somatório das duas? Então seria nesse sentido a minha dúvida. Oi, Lízia, obrigada. Eu também acho que tem muita relação. Inclusive, no final das contas, até o que alguns autores chamam de política, né, das secas, elas estavam bem vinculadas ali. Os fenômenos das secas, essa política mais da questão macroeconômica, né, essa questão, esse vislumbramento pelo desenvolvimento econômico das regiões, e aí meio que tem uma conjuntura dali dos dois, que, por exemplo, a instalação dos perímetros irrigados, ele não está muito relacionado à questão das secas, realmente, mas estava mais relacionado à política de desenvolvimento econômico das regiões, mas ali eles meio que foram linkados, inclusive a crítica que muitos autores fazem, e eu faço um pouquinho também dentro do meu trabalho, que é justamente essa questão de, no final das contas, eu, pelo menos dentro da minha visão pessoal, né, eu vejo que os reservatórios, primeiramente pelo seu porte, a maioria de médio a grande porte, eles não foram criados, no final das contas, para atenderem as populações. Assim, eu verifico que, no final das contas, essas coisas estão tão ligadinhas que tendem a verificar que esses reservatórios, na verdade, foram construídos para auxiliar essa questão da economia, para o desenvolvimento econômico, para essa questão dos grandes produtores, até culminar no agronegócio. Eu acho que tem uma relação aí, e isso acaba impactando, infelizmente, bem negativamente para as populações, né, que já são vulneráveis por conta desses fenômenos naturais de seca, e aí as políticas que vêm, na verdade, acabam não beneficiando, né, essas populações, às vezes até trazem alguns impactos. Sim, obrigada. Era só uma sugestão. Aquela economista Tânia Bacelar, ela faz uma análise muito boa da relação entre as políticas macroeconômicas e o desenvolvimento do Nordeste. Então, talvez até não seja uma política direcionada para a questão da seca, das águas, mas uma subsequente, e ela acaba repercutindo. Por exemplo, as políticas de interiorização das universidades, né? Elas acabam impactando, porque parte dessa população que às vezes trabalhava numa agricultura familiar, ela coloca um xerox, né? Alguma atividade assim de infraestrutura social, e isso acaba desvirtuando, né? Obviamente, isso é uma consideração muito geral, né? Cabe ver a especificidade da cidade que você está trabalhando, porque aí foi só essa dúvida mesmo, mas obrigada. Obrigada, Lízia. Oi, Ângelo, pode falar. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Gabriel, pelo trabalho, pela apresentação. Minha pergunta é o seguinte: quando se fala em qualidade da água, tem sempre a preocupação em analisar o padrão de qualidade para consumo humano, né, a potabilidade. Mas em algum momento no trabalho pensou-se em analisar o padrão de qualidade para alguma outra finalidade, como, por exemplo, irrigação ou alguma outra aplicação urbana da água? É Ângelo, né? Isso. Oi, Ângela, tudo bem? Então, dentro do trabalho eu não trago nem, no final das contas, nem muito valor, nem nada. Eu meio que só cito mesmo a questão do plano de segurança da água, mas assim, falando de dentro, que ajudei a construir, né, esse diagnóstico lá dentro do plano de segurança da água, a gente, principalmente porque o ácido realejo, ele não é utilizado mais para abastecimento humano, a gente fez a avaliação justamente com base na resolução do CONAMA, daquela questão das classes, né, da água, até para conseguir dizer como aquele assunto poderia ser classificado, e realmente, atualmente, ele não pode ser utilizado para o consumo humano, então ele pode ter outras classificações, mas a qualidade de água dele está tão degradada que os usos realmente estão bem mais restritos, mas a gente avaliou, né, para além da questão do consumo humano. Certo, obrigado. Oi, Milena, pode falar. Eu tenho uma segunda pergunta que é mais na parte dos resultados agora. Quando você apresenta a evolução do estado trófico, né, que vai mostrando ali com o decorrer dos anos, e aí eu queria saber se, assim, na sua fala, né, você mostra algumas vezes a relação com o uso do solo, mas eu queria saber se foi feita alguma metodologia para avaliar essa correlação,
Não, assim, diretamente não, mas assim, a avaliação que a gente fez foi realmente essa comparação, né? Realmente da sugestão, dentro até dos artigos, né, a gente nem costuma dizer, e dentro sempre a gente tenta indicar que tais coisas podem ter relações com tais, até porque a gente não tem realmente como provar que aquilo aconteceu por conta daquilo. Então, a metodologia que a gente desenvolveu realmente foi a metodologia de comparação, né, do que a gente levantou do uso e ocupação do solo com o que a gente obteve a partir dos dados da COGER. Mas, assim, algo mais específico mesmo, alguma análise mais específica a gente não realizou. Foi mais essa comparação mesmo. Tá certo, obrigada. O Gabriele, esse uso do solo, aquela cartografia social e essa história oral que você desenvolveu, ela ajudou em identificar, porque você estava falando que tinha as casas lá, né, que Isso. Algumas casas mais precárias. Em relação ao uso do solo, ela também foi uma referência assim para você identificar isso? Sim, a parte da cartografia social também auxiliou. Assim, por exemplo, o pessoal levantava e colocava os locais onde tinham despejos de resíduos sólidos, de efluentes, ali nas proximidades do açude, por exemplo. Só que no final das contas a gente não pode realmente afirmar completamente que aquele açude está degradado só por conta disso. Então, por isso que eu meio que falei que a gente só fez essa comparação, mas a questão da cartografia social auxiliou muito nesse processo, né, para a gente poder realmente compreender. Se a gente fizesse, como até eu coloquei nas recomendações, um estudo mais avançado, com vários pontos ali dentro do reservatório, talvez, inclusive, a gente conseguisse compreender os pontos onde a gente tem as maiores contribuições, e aí até bater com o que a gente tem da cartografia social, que a gente tem as localizações certinhas de onde eles fazem as contribuições irregulares de resíduos, de efluentes. Então, isso iria auxiliar bastante, mas só o que a gente conseguiu levantar, né, com esse estudo mais geral, como a gente abrangeu muita coisa no estudo, né, a gente não tinha como fazer algo tão detalhado de cada coisa, mas aí a cartografia social auxiliou muito nesse processo. Porque no final você apresenta muito aqueles mapas, né, do Map Biomas, e ali também tem algumas... essas informações que você alimentou dessa cartografia social, ela complementa, né? Complementa aquilo ali. Isso. Então, ajuda a fazer essa relação, né? Disso que a comunidade estava apontando, desses problemas todos, com essa... Porque o que é interessante desse trabalho é exatamente você relacionar um dado secundário, né, com um dado primário, que você coletou mesmo, né, através dessas entrevistas. Inclusive, eu queria até te perguntar, esse daí passou pelo Código de Ética, pela Plataforma Brasil, como é que foi? Não, a gente fez, porque como a gente não utilizou o nome de ninguém, não fez levantamento de dado em questionário, no modelo de oficina. Aí eles normalmente não pedem, o pessoal da FUNAS, nem nada. Então a gente faz, está previsto, né, lá dentro do TED, a gente realizar as oficinas, e aí dentro das oficinas a gente aplicou essa metodologia, mas aí a gente não faz levantamento de dado, assim, específico de ninguém, eles não respondem nada, assim, em papel, né, respostas separadas, é um mapa que a gente constrói em conjunto com todos. Mas aí quem está lá, né, aceita participar e sabe, é claro que a gente, dentro do PSA, a gente desenvolve um comitê, como se fosse um comitê executivo. Então, normalmente as pessoas que participam desses momentos são as pessoas do comitê executivo desse PSA. Então, tem vários representantes da população. Então, eles meio que aprovam os produtos que a gente faz, eles sabem tudo que está sendo desenvolvido. Então, é meio que tudo autorizado, né? Só que é um pouquinho diferente, como é TED, é um pouquinho diferente do que a gente trabalha dentro da academia. Certo. E esse trabalho ele foi aplicado também, essa mesma metodologia em outras áreas, né? Sim.
A Foram gente fez quantas nas 13 cidades? comunidades. Quantas? Nas 13 comunidades rurais, 13. né? Foi em Realejo e mais 12. A gente aplicou a mesma metodologia. Ok. A gente, inclusive, ainda tem lá os banners, depois eu posso até mostrar ao senhor o banner completo, né, mostrando todos os adesivos, é porque realmente na foto, era até para eu ter colocado uns pedacinhos mais aproximados, na foto não dá para ver direito, parece só tá um emaranhado de pontos no mapa, mas fica bem legal no final das contas. Eles gostaram bastante também da metodologia. Sim. Ele já foi concluído esse PSA, né? Já está... Vai concluir agora em maio de 2024. Mas já está nas fases finais, falta só mais um produto e o produto final, que é como se fosse um resumo de tudo que a gente elaborou. Certo. Mais alguém queria... Ângelo, pode falar. Só outra pergunta aqui rapidinho. Você citou que em um determinado momento o uso do açude para abastecimento de água foi interrompido, né? Mas lá naquele gráfico que você mostra, tem diversos períodos ali que a água atingiu aquele estado pior de qualidade, né? Que é o hiperotrófico. Nesses períodos também o abastecimento foi interrompido ou foi só a partir de um determinado momento? Então, Ângelo, eles, assim, pelo que eles nos repassaram, né, tanto o pessoal do prestador de serviço quanto o pessoal da população, eles, até por enfrentarem nessa questão das secas, normalmente os municípios que são atendidos por reservatórios, os municípios, as comunidades são atendidas por reservatórios, eles enfrentam meio que algumas sazonalidades. Então, em algumas épocas, quando a qualidade do açude está muito ruim, como o CISA, né, ele tem, assim como a CAGEPA, por exemplo, aqui dentro da realidade da gente da Paraíba, o CISA é lá para dentro das comunidades rurais do estado do Ceará. Então, eles têm que garantir uma água de qualidade chegando à torneira da população. Então, nessas épocas, realmente a população não era atendida pela água desse açude. Aí foi quando eles precisaram cavar os poços, mas aí era só assim, mais sazonal. Eles utilizavam os poços quando chegavam as épocas de seca, que a qualidade piorava. Quando voltava a chover, que a qualidade dava uma melhorada, eles voltavam a utilizar. Só que depois, realmente, dessa grande seca que teve, a qualidade do açude, isso também somado a outros processos de degradação, a qualidade do açude decaiu muito, e aí nem nos períodos chuvosos eles estão mais conseguindo utilizar as águas do açude. A turbidez está muito elevada, tem muita matéria orgânica. Então, falando da questão da operação, né, do sistema lá, as partes dos filtros, elas entopem muito, os operadores, eles precisam fazer muita lavagem, então, acaba encarecendo demais. Aí eles realmente decidiram parar de utilizar, de vez mesmo, as águas do açude Realejo. A gente, dentro do PSA, fez, é claro, sugestões, né, enquanto fonte hídrica existente ali dentro, a gente fez sugestões de como essa água poderia ser utilizada para o abastecimento humano. A gente explicou para eles, né, as medidas que poderiam ser utilizadas, os tratamentos que poderiam ser feitos, mas eles realmente não querem voltar a utilizar, porque onera demais, é muito trabalhoso, e acho que a partir, se não decidirem realmente melhorar a degradação ali, melhorar, né, a qualidade de água do açude, eles vão continuar utilizando poços mesmo. Entendi, obrigado. Nada. A pessoa que trabalha aqui em casa não quer fazer mais nada, não. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Eu achei, Gabriel, também muito interessante essa sua participação no plano, né? Como é importante quando a gente conhece o local, visita, né? Faz esse trabalho de campo, né? Para reconhecer mais essa realidade, porque essa preocupação assim com as comunidades rurais, né? É uma coisa tão distante, né, da cidade, né, da nossa realidade, que é necessário a gente ter
esse conhecimento, essa visita de campo, para ter uma noção disso, né, dessa realidade, né, e isso eu acho que ajudou bastante, né, no trabalho, né, no desenvolvimento desse trabalho, e isso também é uma coisa que é bastante interessante dessa tua participação, né, desse trabalho, desse resultado que você alcança no final. Bom, eu acho que é isso, né? Já que você gostaria de complementar alguma coisa, Gabriele? Não, é mais isso mesmo, até ressaltar um pouco dessa fala do senhor em relação às comunidades rurais. Assim, eu acho que muda totalmente sua percepção, visitar as comunidades, entender, até para você poder compreender qualquer artigo que você for fazer, ver para além dos dados realmente ali dentro, e essas experiências, tanto dentro do plano de segurança da água, tanto também dentro dessa atuação dentro do plano de saneamento básico, auxiliou também meu processo de construção como profissional e como pesquisadora, como estudante. Assim, não tem palavras, né, para descrever todo esse processo e como é importante realmente entender, né, realidades diferentes da nossa, formas de comunidade diferentes da nossa, formas de organização, culturas diferentes, e como isso influencia em diversas coisas dentro ali da construção, né, da sociedade e também, inclusive, da própria relação, né, até como o senhor até citou, muito diferente a relação da gente com o açude de Buqueirão, por exemplo, com o abastecimento de água e a relação deles com a água, eles verificam aquilo de uma forma, assim, muito séria, eles são preocupados realmente com o que está acontecendo, assim, todas as comunidades que a gente passou, eles mandam muita mensagem para a gente, falando como está a qualidade da água, reclamando, mandando a gente colocar dentro do diagnóstico, assim, eles realmente são preocupados, e a gente não tem muito essa preocupação dentro da cidade, a gente até sente, às vezes, água com cheiro diferente, com gosto diferente, mas a gente nem se preocupa muito, a gente já está acostumado também a sempre ter água ali na torneira, né, e para eles é bastante diferente essa vivência, então é muito bom participar e até conseguir, a partir disso, né, entender outras dinâmicas. E aí eu só tenho a agradecer também ao convite do senhor aí, também a participação do pessoal, né, e é isso. Essa proximidade, né, da realidade, tanto a sua possibilidade de você fazer esse trabalho de mais de perto com eles lá, como também a realidade deles ser tão diferente, né, é uma coisa que a gente muitas vezes se esquece. Quando eu digo isso porque, por exemplo, a questão desses... outra coisa que a gente encontra muito no... estudos que falam, que trabalham muito a nível da imagem de satélite, dos mapas, né, da cartografia de uma forma geral, mas não consegue, né, esses estudos chegar conhecer essa realidade, né, se aproximar daquilo ali, que é bem diferente a realidade que eles vivenciam lá, e aquela realidade que está representada nessa cartografia, né, de cima para baixo, né? Então é bem diferente. Eu acho que isso aí é também um grande diferencial, né, desse teu trabalho. Bom, é isso, Gabriela. Eu queria novamente, então, te agradecer pela tua participação, né, por ter aceito o convite, dizer que na próxima semana, né, na próxima segunda-feira, a gente vai ter o trabalho, a apresentação deixa eu ver aqui, da palestra Espaços Urbanos em Beira d'Água, Princípios de Planejamento e Intervenção, vai ser proferida pela doutora Sandra de Mello, né, de Brasília. Então, é isso, e eu aguardo todos vocês aí na próxima semana, né, e obrigado por ter ficado até agora com a gente. Até a próxima. Tchau para vocês.